Energia Escolhas, um podcast sobre as vidas que fazem a história do programa Escolhas. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Tu segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Energia Escolhas. Neste podcast vamos falar sobre histórias inspiradoras de pessoas que participaram no programa Escolhas e transformaram as suas vidas. O programa Escolhas tem sido fundamental para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para jovens em situações vulneráveis. Queremos inspirar todos os jovens ouvintes com estas histórias reais de superação, mostrando que com apoio e determinação tudo é possível. Eu sou o David e hoje estamos com um convidado ligado à área de assuntos europeus. Fels Ganhan, luso-moçambicano, engenheiro civil de formação e atualmente estudante de mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, Segurança e Defesa na Universidade Católica Portuguesa. Com um percurso multifacetado que vai da engenharia à política, passando pela inovação social e cidadania ativa, o Fels trabalhou durante quase 3 anos como dinamizador comunitário do projeto Nós com os Outros, no âmbito do programa Escolhas, em Castelo Branco. Bem-vindo, Fels. Antes de mais, agradecer por teres aceito o nosso convite. E vamos começar esta nossa conversa conhecendo, pela voz do próprio, quem é o Fels, de onde vem e o que está a fazer atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, David. É um prazer estar aqui convosco. É uma casa, é bom regressar a uma casa que eu conheço tão bem e que fez parte de uma fase muito importante da minha vida. Conforme disseste bem, o meu nome é Felso Ganhani, originalmente de Moçambique. Nasci em Moçambique e cresci lá. Eu vim para Portugal aos 18 anos para tirar a licenciatura em Engenharia Civil. Eu digo isto sempre com um sorriso no rosto, porque não só tirei a licenciatura em Engenharia Civil durante o meu percurso académico, como conheci também uma grande escola que chama-se Programa Escolhas. E pronto. Foi em Castelo Branco que esse percurso acabou por acontecer. Tirei o meu curso de licenciatura em Engenharia Civil no Politécnico de Castelo Branco. E enquanto fazia já o meu segundo ano, parte do segundo ano, se não estou em erro, fui desafiado, porque precisava de trabalhar, tive que começar a trabalhar e lá fui eu a bater à porta da associação Amato Lusitano, que é a associação que coordenava e incubava aqui, por assim dizer, o projeto Nós com os Outros. Na altura, o projeto Nós com os Outros era a primeira reedição ou edição de um projeto de escolhas na zona de Castelo Branco desde, se não me engano, a 4ª geração. Ou seja, Nós com os Outros já ia na 7ª geração, era um projeto de escolhas de 7ª geração, e já há 3 gerações que não havia projeto de escolhas naquela zona de Castelo Branco, na cidade de Castelo Branco, porque Castelo Branco é um distrito, mas ao mesmo tempo tem a capital que se chama Castelo Branco, e eu estava justamente num projeto da capital de distrito. E eu tive a sorte, por assim dizer, de não só fazer parte da 7ª geração, mas como também fiz parte do início da 8ª geração. E foi por isso mesmo que eu acabo por ter aqui este fator interessante, e na verdade isso é por causa da Covid, se não me engano. As decisões a nível de programa Escolhas acabaram por dar a entender que foi mesmo por causa da Covid, porque a nossa geração acabou por ser impactada de grande maneira pela Covid-19, e que pronto, teve lá o seu lado muito engraçado, justamente por causa de sermos aqui uma geração especial, não é? Porque não é comum, e vocês saberão melhor do que eu, que passem gerações de uma geração para a outra. Mas voltando à questão do meu percurso em Castelo Branco, eu lá terei o meu curso de licenciatura, entrei para o projeto Nós com os Outros, onde fui dinamizador,
e depois, ainda na mesma associação de desenvolvimento, fui exercendo outras funções que não foram só dinamizador comunitário. Ou seja, houve aqui um projeto de vida que viu o seu culminar, começar, de certa forma, dentro da própria Associação Mata-Lusitana. Eu falo de projeto de vida porque essa é uma linguagem muito própria de escolhas, não é? Eu lembro-me das várias dinâmicas que nos eram que éramos desafiados a fazer. Era mesmo essa de construir, uma delas era essa de construirmos um projeto de vida, ou seja, como é que nós nos imaginávamos daqui a X anos. Eu lembro-me de fazer essas atividades, ou fazer essas dinâmicas, traçando ali alguns objetivos de curto, médio e longo prazo, é engraçado contar hoje essa história e saber que ela começou, de certa forma, e foi evoluindo dentro da mesma casa. Eu, na Mata-Lusitana, ainda exerci funções enquanto gestor de projetos, tanto projetos voltados para a comunidade portuguesa, como até mesmo um projeto Erasmus, em que envolvia 8 países, 9 parceiros. Portanto, foi uma caminhada muito interessante. Hoje em dia, depois dessa passagem para Castelo Branco em 2023, lembro muito bem que simplesmente decidi que iria experimentar um bocado da minha área de formação, porque já estava na área social há 4 anos e queria experimentar algo novo, e lá fui eu para a Bélgica, emigrei para a Bélgica e queria experimentar essa coisa de ser engenheiro civil. E esse experimentar durou só 10 meses, que é engraçado. Durou só 10 meses porque ao fim de 6 meses, na verdade, eu estar na Bélgica, não escolhi por acaso, porque, conforme bem disseste, hoje em dia trabalho com assuntos europeus, então escolhi Bruxelas porque é a capital, na verdade, da União Europeia, por assim dizer. É onde tudo acontece em matéria da União Europeia e as suas instituições. Portanto, queria ter essa exposição e pronto, mesmo não sendo dentro da área dos assuntos europeus na altura, eu queria poder beber um bocado daquilo que a bolha europeia tinha para oferecer. Portanto, passados 6 meses a estar ali a fazer projetos de infraestrutura de telecomunicações, eu já estava farto e queria mudar de trabalho. E isso levou-me na altura a procurar várias oportunidades, mesmo por Bruxelas, e na altura lembro-me que havia sempre o viés de engenheiro civil, portanto, se calhar de viés, mas é procurar algo voltado para a área de construção, infraestrutura e por aí. Mas eu dizia, não, na verdade não quero isso. Trabalhei imenso na área social e eu sei que gosto de fazer, de trabalhar em projetos que impactam diretamente a vida das pessoas, mas acima de tudo que me permitam comunicar com as pessoas constantemente e ouvi-las e perceber quais são os seus anseios e tentar impactar a mudança direta nas suas vidas. Pronto. E lá está. Isso fez com que eu percebesse que havia ali se calhar um handicap, por assim dizer. Na verdade, tinha alguma coisa de ser feita para complementar aquelas que são as minhas skills. E lá está, os astros alinharam-se, porque não sei, não consigo explicar de melhor forma, porque acredito que foi mesmo um alinhar dos astros, porque em dezembro de 2023, ou em novembro de 2023, na verdade, surge uma oportunidade na representação da Comissão Europeia em Portugal. Ou seja, eu estava à procura de uma oportunidade em Bruxelas, por maioria de razão, por ser a capital da União Europeia, onde se tratam de assuntos europeus, mas a oportunidade acabou surgindo para trabalhar nesses assuntos, mas em Lisboa. Lá fui eu, candidatei-me e pronto, fiquei com o posto. Eu que hoje em dia faço parte da equipa da representação da Comissão Europeia em Portugal, onde também trabalho com o público jovem, muito eu pelo menos vejo como uma linha de continuidade daquilo que eu já fazia nas escolhas. Não como dinamizador comunitário, embora uma vez dinamizador comunitário, para sempre dinamizador comunitário, mas hoje em dia trabalho com assuntos europeus na representação da Comissão Europeia, e lá está, estando em Lisboa e por ter a oportunidade de o fazer, acabei ingressando no mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, com especialização em Segurança e Defesa, como bem mencionaste no início,
e é basicamente o que me tem ocupado nos últimos tempos. Trabalho na representação e mestrado que tenho estado a fazer. Falaste já aqui de várias fases da vida e aqui várias atividades que tiveste. Queres-nos contar um pouco como é que foi a tua experiência no projeto de escolhas quando foste dinamizador comunitário? Claro, com muito prazer. Eu até, se calhar, começo por contar como eu cheguei lá. Boa. Ou seja, como eu disse, foi uma fase muito importante da minha vida. Em 2019, quando eu ingressei para o projeto, eu já vinha frequentando a Amado Lusitano, a Associação de Desenvolvimento Local, enquanto beneficiário de um dos seus projetos. No caso era o CL10. E eu cheguei a frequentar o CLDS na altura porque, enquanto migrante, enquanto jovem migrante em Portugal e estudante também, precisava de apoio para fazer face a algumas despesas da minha própria gestão doméstica. E pronto, isso traduzia-se muito em ir ao Amado Lusitano e buscar cabazes mensais de alimentos, coisas do gênero. E lá está, até a própria associação estava completamente a par da minha situação e eles sabiam que qualquer oportunidade de emprego que surgisse na altura estava mais que disponível para agarrar e abraçar. E ao mesmo tempo eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Durante esse percurso eles foram estudando o meu perfil e estavam com o meu CV e tudo. Então, quando surgiu a oportunidade de dinamizador comunitário, eu lembro muito bem que não fui o único entrevistado, como até é óbvio, né? Foram várias pessoas entrevistadas, acabei eu ficando com esse papel. E eu lembro-me que uma das primeiras coisas que na altura eu pensei foi: eu não sou da área social, sou de engenharia civil, e se calhar já entro aqui com um bocado de síndrome de impostor, né? Que é o que eu vou vir cá fazer, mas lá está, por isso que eu digo que escolher já uma escola, porque a gente rapidamente aprende que não é muito sobre aquilo que a gente aprende num curso superior, é mais sobre lidarmos com pessoas. E essa parte, por acaso, veio muito no segmento de algo que eu já fazia muito em Moçambique, porque, por acaso, tem um fun fact sobre mim, que é: eu nasci numa família religiosa, os meus pais são pastores até hoje, e eu, muito cedo, fui sempre desafiado a levantar-me e dar testemunhos sobre o que tinha ouvido naquele dia, naquele domingo, daquilo que tinha sido a aprendizagem nos próprios cultos. Daí trabalhar a questão da oratória, por aí em diante, falar em público. Depois, mais tarde, fui professor também de uma escola dominical, que seria equivalente aqui ao catequista, não é? Na religião católica. E pronto, isso são, na verdade, atividades que em Moçambique, no nosso contexto, também promovem um bocado essa dinamização local, dinamização local e até mesmo dinamização no seio da comunidade local. E lá está, olhar para as escolhas na altura foi um bocado: ok, isto aqui é a continuidade do que eu já fazia em Moçambique, com a diferença de que aqui vou trabalhar com muitas outras comunidades, etnias, e porque Castelo Branco acabava por ser uma cidade em Portugal que, assim como outras cidades em Portugal, recebe imensas pessoas de várias partes do mundo, não só da Europa, mas também de outras partes do mundo. Eu lembro-me que, por acaso, fiz essas contas em dado momento e tentei perceber com quantas nacionalidades tínhamos trabalhado e chegavam a mais de 30, à vontade. Portanto, o meu trajeto nas escolhas conferiu-me aqui grandes skills, até mesmo perceber primeiro quem é que eu sou e o meu posicionamento face à diversidade do mundo em que a gente vive. Depois, a questão da mediação multicultural, e a questão também de conseguirmos ser e estar em ambientes multiculturais. Sabemos que
temos sempre de dar espaço aos outros e respeitar o espaço dos outros. Foi uma das grandes coisas que eu aprendi nas escolhas e, lá está, como eu disse, eu tenho a minha própria religião. Na altura já tinha com crenças muito vincadas, mas fui desafiado rapidamente a despir-me daquilo tudo que eu acreditava que era aquilo e estava fixo, para ser cada vez mais mente aberta e começar a assimilar novas competências e até mesmo novas abordagens de olhar para o mundo. A minha mundo de visão mudou bastante a partir daí. E pronto, podia ficar aqui a elencar muitas outras coisas que fui ganhando com escolhas, mas em princípio eu diria que a minha experiência foi mesmo uma escola porque houve um crescimento a nível pessoal do Felso, que entrou no projeto em 2019 e o Felso que deixou o projeto 3 anos mais tarde. O facto também de há pouco falaste daquilo que te era transmitido e também o facto de haver momentos em que nós tínhamos que vocês tinham que desenhar o vosso projeto de vida, estabelecer objetivos, e isso também vai muito de encontro àquilo que tu falaste, que o percurso que tu fizeste e que aquilo que és hoje também dependeu muito deste trabalho que foi feito em, ok, sou o Felso, vim de Moçambique, tenho um objetivo, que estou a fazer a licenciatura em Engenharia Civil, mas tenho aqui uma realidade completamente diferente, mas próxima daquilo que eu também já conhecia, e vou parar e pensar aquilo que eu quero, qual é o caminho que eu quero seguir. E acho que falaste aqui muito sobre esse percurso e esse caminho, e aqui demonstra também o papel que estes projetos podem ter também na vida daqueles jovens migrantes e também jovens portugueses, mas acima de tudo também de pessoas que vêm de outro país e que são acolhidos em Portugal e que precisam aqui também de uma orientação nesse sentido. E que memórias é que tens do projeto? Uma memória que destaques, um momento que tenhas vivido e que tenha ficado marcado para a tua vida? Melhor do que um momento, se calhar dois. Força. Ou seja, essa ideia de fazer projetos de vida não era só fechada aos dinamizadores comunitários. O nosso dia a dia também passava muito por gerir projetos de vida das pessoas com as quais nós lidávamos. Jovens, crianças e jovens com as quais nós lidávamos. Uma das coisas que eu mais gostava, mais me divertia a fazer, era ver com os jovens do nosso projeto como é que andava o seu percurso escolar e, a partir dali, começar a tentar perceber quais é que eram as vias que eles queriam e podiam, de certa forma, trabalhar. Quer dizer, as vias que eles queriam tomar daqui a alguns anos e depois como é que podiam trabalhar para lá chegar. Isso é o alargamento desse conceito de projeto de vida, ou seja, não é algo fechado para o dinamizador. O dinamizador acaba por ser um gestor dos projetos de vida dos participantes do projeto. E essa foi uma coisa que fomos fazendo no decorrer do projeto e com a qual eu realmente me identifiquei muito e ia sempre fazendo questão de garantir que fazíamos o devido acompanhamento a todo jovem que chegava a nós. Um ponto, e porque não devia deixar de ser, que eu achei muito marcante foi justamente quando chegou a Covid-19, que foi basicamente, olha, estamos com esta pandemia, todas as atividades presenciais que envolvam, de certa forma, presença física e contacto físico, por assim dizer, vão ter que parar. E nós sabemos que os projetos de escolhas, os espaços físicos são uma parte muito importante daquilo que são as atividades que são desenvolvidas. E foi desafiador esse momento, mas para mim foi ainda mais marcante porque dentro dessas dificuldades, os desafios, conseguimos manter o nosso projeto em funcionamento. E eu lembro-me que uma das iniciativas, por acaso, que na altura desenvolvi, foi justamente, claro, com o apoio da minha equipa, com quem não podia existir sem, na verdade, porque lá está, somos uma equipa e trabalhávamos sempre em coordenação. Mas um dos projetos que eu na altura levei a cabo foi justamente uma iniciativa para tentar traduzir aquilo que eram
recomendações da DGS, a Direção-Geral de Saúde, que eram destinadas à comunidade em geral, mas que vinham normalmente em português, principalmente nos primeiros tempos. A falar dos primeiros meses em que as plataformas, que mais tarde vieram a ser plataformas mais utilizadas para aceder à informação, ainda não estavam prontas. Principalmente nos primeiros tempos. Havia muita, de certa forma, muito falta de conhecimento. Havia uma falta de conhecimento sobre o que é que fazer, como é que devemos agir. E até mesmo para os portugueses, ou a comunidade autóctone, havia essa dificuldade. Quem diria, ou que se diria da comunidade imigrante, não é? Então, na altura, eu fazia vídeos curtos para tentar traduzir tudo aquilo que eram recomendações da DGS em inglês e falava justamente em vídeos que depois eram publicados nas redes sociais do projeto e tinham um alcance que nós queríamos que tivesse, muito dirigido ao nosso público que nos seguia, que acabavam por ser os nossos próprios jovens, as famílias, e que dessa forma iam ficando cada vez mais informadas daquilo que eram os procedimentos a serem tomados, até mesmo e também as atualizações, porque aquilo era um processo Era quase de aprendizagem minuto, constante. não é? É. Este, de facto, é aqui um momento em que tu sentes que o teu papel e o trabalho que fazes na comunidade acaba por ser, de facto, muito importante, porque acabas por contribuir para informar a comunidade de algo que toda a gente desconhecia, até tu próprio desconhecias, e no fundo, acabavas por fazer chegar a mensagem de uma forma mais clara àquelas pessoas que não conseguiam interpretar a língua portuguesa, porque estavam no país há pouco tempo, ou porque ainda não tinham tido essa capacidade desenvolvida. De que forma é que o programa Escolhas impactou a tua vida e que fez com que tomasses todas as decisões que tomaste até hoje e que fizesse com que sejas o Felso que hoje está aqui a falar connosco? Muito boa pergunta. Pois, lá está. Como eu disse no início, eu vim cá para tirar engenharia civil e se for já... Lembro-me que o IPCB, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, em 2016, eu estava em Espanha a fazer o meu Erasmus. Convidaram-me a fazer parte da revista da universidade na altura e essa revista, na verdade, acaba de ter uma entrevista na qual eu digo que o meu objetivo, ao vir para Portugal, é tirar o curso de engenharia civil, depois voltar para Moçambique para ajudar a desenvolver o meu país. Isso foi antes de escolhas. Porque eu tinha essa ideia de que o desenvolvimento, o meu papel, o meu maior impacto que eu pudesse gerar, tinha que ser iniciado, se calhar, até mesmo em Moçambique. Eu digo que tinha que iniciar, porquê? Porque não é que eu hoje não sinta que tenho de voltar e tentar desenvolver o meu país, por assim dizer, como até usei na altura essa expressão. Mas eu tinha essa ideia de que, se calhar, tinha que começar só lá. Mas, mais tarde, com escolhas, comecei a aprender que o impacto, na verdade, a gente consegue impactar a nossa comunidade no nosso dia a dia. Isto é, pode ser uma forma de viver. Gerar impacto pode ser uma forma de ser e estar. E pronto, lá está. Mudei logo, com a escola que foi o Escolhas, mudei logo o mindset, mudei logo o chip. E pronto, com a exposição que tive, foi inevitável pensar que, se calhar, este é um trabalho para continuar. Tanto é que, conforme eu disse, 6 meses depois de estar num emprego de engenheiro, já estava um bocado farto e queria voltar para este mundo em que eu tenho contato com as pessoas e vou tentando perceber aquilo que eu posso fazer dentro da minha comunidade. Tanto é que hoje em dia também, para além do que faço, também pertenço aos Global Shapers, que é uma iniciativa de Fórum Económico Mundial, no Hub de Lisboa, no caso, depois de ter também pertencido ao Hub em Bruxelas. Mas isto tudo por causa justamente daquilo que foi a minha exposição, ou a exposição que o programa Escolhas acabou por me dar. Dentro de Escolhas, tivemos oportunidades, algumas vezes, de estar com decisores políticos. Lembro-me de uma visita que a gente fez à Assembleia da República, na altura. E foi engraçado porque, na altura, eu conheci uma deputada que acabava de ser eleita, a eurodeputada, que é a Maria Manuela Leitão Marques. Portanto, é engraçado pensar que eu via ela enquanto deputada e depois, mais tarde, via ela enquanto eurodeputada. Também fui
através de escolhas, na altura, ganhei alguns conhecimentos de algumas iniciativas que iam acontecendo no seio da sociedade, que estavam abertas aos jovens. Por exemplo, o Summer Camp, que é a escola de verão da representação da Comissão Europeia em Portugal, foi algo também que aconteceu enquanto eu ainda estava no projeto de escolhas. E, sem dúvida, que o estar num projeto de escolhas e ser dinamizador comunitário reforçou até mesmo a minha candidatura para poder entrar no Summer Camp. Porque o Summer Camp, quem conhece o Summer Camp sabe que não é um programa que se entra só por ser jovem, não. Temos que ter ali muitas valências, muitas competências que fazem de nós um bom candidato para estar no Summer Camp. E na altura, não tenho dúvidas que isso contou muito ao meu favor. Isso contou muito ao meu favor e lá está, uma coisa levou a outra, Summer Camp, maior interesse por assuntos europeus, uma maior dedicação em todos os tópicos que tenham a ver com política nacional, política europeia, política internacional. E pronto, hoje em dia consigo aqui, olhando para trás, é incrível que na altura eu não conseguia ver essa linha orientadora, mas olhando para trás, os pontos até conectam-se, não é? Mas os escolhas deu-me muita exposição, na verdade, a várias oportunidades que, de outra forma, não digo que não teriam acontecido, mas se calhar o caminho teria sido um bocado mais duro, por assim dizer. E continuando nesta linha de pensamento e falando em caminhada, como é que vês o teu futuro e quais os teus próximos objetivos? Essa é a pergunta que vale milhões. Pelo futuro, uau. Muito bem, eu acredito que não acredito muito nessa ideia de ver o futuro, se calhar, a muito longo prazo. Eu pelo menos tento não projetar o meu futuro a muito longo prazo. Gosto muito de viver o momento, gosto muito de aproveitar aquilo que está a acontecer neste momento. Eu sei que neste momento, pelo menos a curto, médio prazo, quero muito apostar em crescer na área dos assuntos europeus. E isso passa por vir a tornar-me um funcionário oficial da União Europeia e sediado em Bruxelas. Gostava muito de poder trabalhar no Serviço Europeu de Ação Externa, ou para a Ação Externa, e principalmente nas relações com a África. Creio que tenho ali um papel a desempenhar e acredito que há um valor que eu possa acrescentar. Até mesmo por causa da minha experiência enquanto cidadão africano e também a exposição que já tive a várias comunidades, etnias e até mesmo nacionalidades através de escolhas. Acredito que há algo a acrescentar, que eu possa acrescentar por essas valências todas. E olhando um bocado mais a longo prazo, e se calhar com um bocado mais de ambição, diria que gostava mesmo muito de trabalhar em uma grande organização. Estou a falar da União Africana, Banco Mundial, Fórum Económico Mundial também, não são organizações que me fogem da cabeça. E pronto, quem sabe, um dia desempenhar funções políticas em Moçambique. Mas isso é algo que eu não tiro ao sono, porque daquelas coisas que eu acho que não dependem de mim. Enquanto um grande apreciador da democracia, ou um grande admirador da democracia, acredito que as pessoas é que têm esse mandato de escolherem os seus dirigentes, e se um dia as coisas se propuserem, ou a situação se propuser, lá está, os astros mais uma vez se alinharem, estarás cá para assumir para isso. Mais esse desafio e esse papel. Claro. A terminarmos aqui a nossa conversa, que conselhos darias aos jovens que estão a passar por situações difíceis e procuram uma oportunidade para mudar as suas vidas? Ok. Eu acho que, no fundo, é que nós temos que abrir os nossos horizontes. Ou seja, simplesmente estarmos abertos a... Há uma palavra que eu gosto muito, que é em inglês, que resulta melhor em inglês, que é serendipity, que é a ideia de estar abertos ao acaso, de certa forma.
Porque às vezes nós nos fixamos tanto em aquilo que desenhamos para nós, e porque tem que ser assim, porque se não for assim estaria a fracassar. Não, eu acredito que em toda oportunidade que a gente, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem sempre uma oportunidade de aprender uma coisa nova. Até mesmo aquilo que parece um fracasso pode ser uma oportunidade é uma oportunidade para a gente aprender. Portanto, eu acho que para quem está a passar por qualquer tipo de dificuldade, que queira, de certa forma, traçar um futuro melhor, ou o que for, para si, acima de tudo é aprender a aproveitar os momentos, aprender a aproveitar as várias circunstâncias para aprender, enriquecer-se a si próprio, e também, por conseguinte, enriquecer aquilo que é o seu próprio percurso. E depois, também não ficar muito fechado, não fechar muito o seu horizonte com essa ideia, como eu estava a dizer, de, ok, aquilo que eu quero, e se calhar é só nisto que eu tenho que trabalhar. Não, eu acho que uma pessoa pode ser mais do que uma coisa. Eu sou engenheiro civil, porque tirei o curso e, claro, ainda tenho competências na área, mas também sei sobre assuntos europeus e também, pronto, sou um empreendedor, muito voltado para a área social. Portanto, uma pessoa pode ser mais do que uma coisa e eu acho que o mais importante é tentarmos aprender e crescermos com os vários desafios que vamos tendo, que, lá está, quando a gente olha para trás, eu acredito que numa dessas ocasiões vamos perceber que os pontos até conectam-se. Portanto, diria que essa é a máxima que eu deixo aqui, que é não fecharmos os nossos horizontes, abrir os horizontes e tentarmos aprender o máximo possível, e as coisas acontecem com dedicação e trabalho e sorte, que já dizia a minha coordenadora de projeto nas escolhas, sorte dá trabalho, Fels, sorte dá trabalho. Sorte dá trabalho, é verdade, e precisamos de sorte, mas conforme eu disse, algum trabalho, alguma dedicação e, acima de tudo, estamos abertos a abrirmos o nosso horizonte para vários desafios que vão aparecendo por aí. Acredito que as coisas chegam a bom porto. Foi um prazer incrível ouvir a tua história. Agradecemos muito a tua presença e desejamos o melhor para o teu futuro. Aos nossos ouvintes, obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de seguir o podcast Energia Escolhas nas redes sociais e partilhar este episódio com os vossos amigos. Até à próxima! Obrigado. O programa Escolhas é promovido pela República Portuguesa e pelo IPDJ e cofinanciado pelo Programa Regional Algarve 2030, pelo Programa Temático de Demografia, Qualificações e Inclusão, Pessoas 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Aquela dor fura profunda no coração. Deixei a escola, já nada me cativa nem desperta a atenção, pois a vida que sonhei desvaneceu em vão. Mas eu então tenho que